parada para tomar o cafezinho, senão vai ficar frio. Mas enfim, essa conversa ela surgiu por quê? Porque quando eu postei o vídeo sobre casamento, sobre mulheres que não querem casar, um mapa astrológico com aspectos padrão no mapa de mulheres que não têm esse sonho de casar, eu mencionei que eu nunca tive o sonho de casar, né? E algumas pessoas ficaram surpresas. Mas a Marina não é romântica, a Marina não é feminina, a Marina... Elas associaram naturalmente a energia feminina à ideia de ser romântica e a ideia de ser romântica a casar, né? O casamento é uma coisa que não é nem um pouco romântica, by the way, né? Quem é casado sabe que é baseado no amor e não no romantismo, que são coisas diferentes. Mas, assim, enfim, veio essa questão, até porque eu já fiz vídeos aqui em que eu falei sobre essa questão, né? Eu já fiz vídeos aqui dizendo, se você é romântica, seja romântica, e se o cara não quer uma mulher romântica, ele então que vai caçar em outra freguesia. Então acho que eu dei a impressão de que eu sou uma mulher romântica, e eu não estou dizendo que eu não sou, tá? A gente vai conversar sobre isso. E sobre também essa questão do ser o que é ser romântica e até onde isso é algo natural do feminino ou isso é algo positivo para o feminino, né? Porque tem um livro muito interessante que se chama Far from the Mating Crowd. Se chama, em português, Longe deste mundo insensato, ou deste insensato mundo. E nesse livro, o autor Thomas Hardy, ele vai colocar 3 personagens apaixonados por uma mulher, e a escolha primeira dessa mulher é pelo homem por quem ela tem aquele clima, aquela atmosfera de romantismo, né? O cara se mostra como um grande amante, né? Um grande romântico, poeta, e que lê poesia, né? E isso conquista aquela mulher de cara. Enquanto aquele cara, assim, mais do campo, o cara que era que vai trabalhar na fazenda dela, um cara simples, um cara, porém, muito stern, como se fala em inglês, né? Muito resistente, muito forte, né? Esse homem não chama a atenção dela a princípio. Eu já tenho muito tempo que eu li esse livro, mas foi isso que ficou na minha cabeça. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí, quem leu. Esse é um livro de literatura inglesa. Quem fez inglês pode ter, de alguma forma, tido contato com o Thomas Hardy. Não sei se leu esse livro. Tem um filme também muito bom. Então procurem por aí que tem o filme. Mas essa questão entre o que é melhor para uma mulher e aquilo que a atrai romanticamente é um conflito eterno, né, gente? Porque parece que muitas mulheres se sentem extremamente atraídas por um romantismo idealizado, né? É uma coisa que vem muito através da fala. Nós mulheres somos muito afetadas pela fala, pela linguagem, né? Nós somos seres da linguagem. A menina ela é mais ligada a palavras que o menino. Isso aí já tem teste científico que prova. Não sou cientista, mas vão pesquisar aí que vocês vão encontrar. A mulher tem uma ligação muito forte com... A gente tem muito mais repertório, vocabulário que o homem. A gente fala muito mais em geral do que um homem. Vocês veem que os homens conseguem ficar sentados assistindo um jogo de futebol ali e só ter reação quando tem um gol, né? E as mulheres, assim, se tivessem ali, iam estar... Mas aquela bola, e aquilo ali... Enfim, claro que eu estou generalizando aqui, gente, né? Generalizações, às vezes, são necessárias para a gente fazer padrão de comportamento, né? Não estou dizendo que toda mulher é assim. Mas, enfim, então, essa coisa da gente gostar muito de linguagem, de palavra, né? Aquele homem que chega fazendo ali aquela poesia, né? Sendo capaz de rimar o seu nome com a flor né? Enfim, é um homem que acaba ganhando uma certa atenção, principalmente de mulheres muito jovens, de mulheres muito inexperientes, né? Então esse romantismo aí do qual esse romantismo que a gente está falando aqui é um romantismo vazio, né? Então quando eu digo que o meu sonho nunca foi casar, é porque eu nunca fui uma pessoa de criar objetivos em pedra. Isso é uma coisa da minha personalidade. Se eu não fizer aquela faculdade, acabou a minha vida. Morri. Se eu não conseguir entrar para aquela faculdade, a minha vida não vai ter valido nada. Se eu não conseguir aquele cara ali que eu gostei, minha vida vai acabar.
se eu não conseguir casar a minha vida. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa de colocar objetivos ou sonhos em pedra e me condicionar a eles. Se isso é algo bom ou ruim, eu não sei. Mas é uma característica da minha personalidade. Então, quando eu digo que para mim o casamento nunca foi um sonho, é porque eu não coloquei isso como um objetivo de vida. Eu não me imaginava, quando eu era criança, casando, né? Minhas Barbies, elas até casavam, mas elas não era a coisa mais importante. Queria muito era ser mãe, né? Quem me conheceu quando eu era criança, estava sempre com um bebezinho no colo, um bonequinho. Eu cuidava como se fosse, tá, gente? Dava mamar, trocava fraldinha, minha mãe comprava as fraldinhas, então, assim, sempre, esse negócio da mãe era forte. Casar, né? O que é casar? Quer, por exemplo, você se emociona quando um homem faz uma declaração para você, certo? Mas você não se emociona, muitas vezes, quando aquela pessoa, ela te ajuda, no dia a dia, ela tá ali com você, né? Então, é importante para a gente que é mulher entender a diferença entre ser romântica num sentido é, perigoso, que nos coloca como presas, nos torna facilmente presas, e também não gera nada de construtivo, fértil, produtivo na nossa vida, porque é um ideal, é um sonho, é muito bom para os livros. Eu amava livro de romance, mas eu nunca pensei que eu ia encontrar na realidade aquilo que eu estava no livro. Se vocês conversarem aí com amigas minhas da adolescência e tudo mais, vocês vão ver que eu era aquela que zoava, na verdade. Minhas amigas estavam todas apaixonadas por um garoto e eu... Quem? Elas ficavam irritadas, adoravam irritar. Porque a Marina, você não acha ele maravilhoso? Eu não sei quem é. Eu era chata, gente. Eu era chata. Eu não entrava no grupo pra fazer, sabe, show por causa de menino. Não tinha essa coisa de ser tiete de garoto. Nunca persegui menino nenhum. Enfim, eu tava no meu mundinho. Entende? Então as minhas amigas dessa época podem dizer, Marina não era romântica. O que não quer dizer que eu não queira ser amada. Aí isso é uma outra coisa. Né? Então eu vou mostrar para vocês esse romantismo que para mim é o mais saudável e que para mim, não quer dizer que tem que ser para você, mas que é o meu romantismo. É o romantismo das músicas country americanas, ou até mesmo da música sertaneja. É que a música sertaneja no Brasil, ela tomou um rumo meio estranho. E aí, nos últimos tempos, ela virou uma música muito sobre tem sorte que você beija bem. O negócio meio que não é o que eu aprecio. Eu sou mais aquelas músicas do Zezé de Camargo, Luciano, galera do raiz, né? Mas a minha música preferida mesmo, meu estilo de música preferida, gente, eu tenho vários que eu sou muito eclética, mas é o country music, que é uma música que nasce nos Estados Unidos, tá? Ai, Marina, você não é nacionalista? Eu não sou. Eu não sou nacionalista, gente, não, porque eu acho que nacionalismo é uma coisa que me limita. Eu só posso gostar do que é do Brasil, então não, não me limite. Então, na verdade, eu descobri essa música country quando eu tinha uns 12, 13 anos, por causa de um cantor chamado George Strait, e dois cantores, George Strait e Garth Brooks. E aí já era. Eu fiquei apaixonada pelo ritmo. Sou uma fã, assim, ensandecida desses caras. Não sou de ser fã de nada, mas de música country eu sou. E se vocês repararem nas letras das músicas country, vocês vão ver um tipo de romantismo que faz muito sentido para mim, mas que não é esse romantismo aí que a gente está acostumada, né? É um romantismo da terra, naturalista, talvez, né? É um romantismo que ele tá ligado, quando eu penso assim, subjetivamente nesse amor que as músicas country elas narram, é um amor que tem as raízes como as das árvores que duraram 100 anos, que estão aí há 200 anos, 300 anos. É uma coisa baseada em terra e água, né? Que são elementos de estruturação, de segurança, né? De vida, certo? Então, assim, quando vocês ouvirem essas músicas, vocês vão reparar que fala sobre
você ter aquela pessoa que está com você a vida inteira. Algumas são muito engraçadas. Tem uma música de um cantor que eu amo que se chama Brad Paisley. A música, o nome dela é Waiting on a Woman. E nessa música ele vai dizer que ele não se importa em esperar com uma mulher. Porque na música country tem sempre uma história. Uma boa música country, ela tem uma história. Ela está contando para você uma história. E geralmente uma história de amor. Então nessa música, ele vai encontrar com um senhorzinho, enquanto ele está esperando pela mulher dele. Ele vai encontrar com um senhorzinho. E o senhorzinho vai dizer, está esperando por uma mulher, né? Aí ele, o senhor também? Ele, meu filho, eu esperei há 50 anos, eu espero por uma mulher. E ele vai falar que esperar por uma mulher é a melhor coisa que existe na vida de um homem. Né? A gente sabe que a mulher às vezes demora para se arrumar, e demora para chegar. É uma coisa muito humana. E é uma coisa muito fundamentada naqueles valores que para mim fazem muito sentido, que é o da durabilidade de alguma coisa, na verdade, na sinceridade, né? E num certo respeito natural entre o feminino e o masculino. Né? Na música country, você pode encontrar um pouco, talvez, de algo que incomode algumas mulheres, no sentido de, Marina é machista, é muito antigo, é muito arcaico. Não me incomoda, eu até gosto, na verdade. Né? Tem uma música do Brad Paisley, que também vocês podem procurar, que ele fala She's her own woman. She's her own woman. E ele vai falar da mulher dele como essa mulher que ele chega para ela e diz assim, olha, eu não vou poder ir no encontro hoje. E ela, tá bom. E ela sai com as amigas. E ele, mas não vou poder fazer isso hoje, não tem problema, ela tá lá metida com as coisas dela. E como isso cativa ele. O fato dela ser livre. Né? Ela o ama, mas ela é livre. Isso é uma coisa que engrandece aquela mulher nos olhos daquele homem. O fato de ela não estar vivendo a vida dela o tempo inteiro em função dele, arrastando ele, né? É ele que geralmente vai chamá-la, né? Isso é uma coisa muito da energia feminina e masculina, porque a energia masculina do homem, ela é em direção a algo, né? Então, se a mulher começa a estar muito próxima, né, muito ali em cima do homem, como é que ele vai sentir essa coisa do ir em direção? Né? Então, assim, vocês já entenderam que eu analiso essas músicas de uma forma quase obsessiva. Essas músicas, para mim, elas chegam primeiro através dessas histórias que elas contam. Tem um cantor que eu gosto muito que se chama Luke Combs. Ele é moderno, esse daí é de hoje em dia, né? E ele tem uma música que se chama Must Have Never Met You. E nessa música ele vai dizer: quem diz que é fácil esquecer alguém é porque nunca conheceu você. Porque esquecer você não está dentro desses padrões de amanhã você já conhece outra e já esqueceu. Então, assim, tem outra música do Luke Combs que eu gosto muito, que é uma música em que ele vai falar sobre você estar vivendo em um lugar e a pessoa que você gosta estar em outro, né? E ele vai dizer que tudo é maravilhoso ali, tudo é incrível, o céu é estrelado, a música é boa, a bebida tá ótima, mas não tem valor porque aquela pessoa não tá lá. É sempre incompleto, né? Então, assim, isso é romantismo para mim. Esse é o meu lado romântico. O meu lado romântico é um lado muito específico de sentimentos humanos que todo mundo sente, que são revelados em músicas, principalmente. Então, o que vocês entenderam, gente? O romantismo, para mim, ele vive na música. É onde você vai me encontrar romântica. Mas se um homem chegar para mim e começar a declamar com toda a insensibilidade da lua em Sagitário, então, assim, o que eu quero dizer aqui? Que esse lugar do romantismo, para mim, e que eu acho que é o melhor para as mulheres, é esse lugar do ação. A música country, a música sertaneja, a música raiz, que geralmente é escrita por homens, então a gente consegue ver um pouco também do coração do homem nessas músicas. Não sempre, tá, gente? Pelo amor de Deus, não comecem o debate homem e mulher aqui no meu canal. Meu canal não é para isso. Não é. Meu canal é leveza. Né? Briga dos sexos lá fora. Então, algumas mulheres escrevem, muitas mulheres, né? Dolly Parton, né? A gente tem um monte de escritora
né, compositora mulher. Mas eu tô falando assim, em uma grande parte das músicas que eu gosto foram compostas por homens, na música country especificamente. E eu consigo ver um pouco desse lugar também, do romantismo do homem, que é um romantismo talvez mais ligado a isso, né? A ação, e não as palavras. E não aquela coisa Dom Juanesca, né? De te convencer, de te fascinar através das palavras. Então, se as palavras de um homem não estão sendo acompanhadas pelas suas ações, é um sinal para mim de que eu não posso me envolver com ele, né? E eu digo isso tendo aprendido. Claro que não nasci com essa sapiência, não, né? Você não deve... O romantismo, ele está, na minha concepção, nas ações de um homem, né? Então, quando você vê ele fazer algo, aquilo é comovente. Aquilo me comove, aquilo me gera uma resposta de possibilidade com aquela pessoa, né? Não através das ilusões que as palavras, muitas vezes, elas criam para a gente. E o country, para mim, fala muito desse amor real, desse amor da coisa feita, né? Da coisa agindo na tua vida, da pessoa, de você com a pessoa, fazendo coisas, né? Mas as minhas músicas preferidas country tem essa coisa muito terrena, que eu gosto. Agora, mulheres são mais românticas que homens? São. Nós mulheres temos essa tendência a projetar muito mais. O homem, ele vive no presente. Então, é aquela coisa, quando ele está jogando futebol, ele está no futebol. Quando ele está trabalhando, ele está trabalhando. Nós não. A gente está trabalhando, nossa cabeça está lá no cara. A gente está escrevendo, a cabeça está lá no cara. Você não... Eu digo isso como taróloga. Eu jogo tarô, eu sou astróloga, eu converso com mulher o tempo inteiro. Jogo carta para mulher o tempo inteiro, né? A capacidade que mulheres que produzem muito têm, ao mesmo tempo que estão produzindo muito, pensando e sofrendo por um homem, é enorme. Por isso a gente cria muita coisa na nossa cabeça. E é daí que vem a necessidade do que eu chamo de discernimento. E a gente conversou sobre isso em outro vídeo. A necessidade que nós mulheres temos que cuidar desse lugar, do discernimento, de saber discernir o que é uma situação real, o que é uma situação ilusória. Não é fácil, você tem que ser muito sincera. A gente vai conversar sobre verdade e sinceridade essa semana agora. Como a sinceridade é uma chave para a energia feminina e a mentira é a grande inimiga da energia feminina. Mentir para você mesmo, mentir para os outros. E é isso, para mim, o meu romantismo, ele vem dessa sensação de verdade. Não... Então, o que acontecia quando eu era adolescente? As minhas amigas, ou as meninas que eu conhecia, eram românticas, mesmo quando elas não se achavam românticas. Mesmo aquelas que pegavam vários caras, elas eram românticas. Elas estavam procurando o príncipe encantado em cada um deles. Eu não tinha essa ilusão. Eu olhava para aqueles meninos, eu olhava para aquela situação, e eu via claramente que o que eu precisava, o que eu queria, não estava ali. E enquanto isso não se apresentasse, eu não seria levada apenas pela minha vontade de amar. Porque existe uma diferença entre você conhecer uma pessoa e você gostar daquela pessoa, e você querer aquela pessoa, e você simplesmente querer se apaixonar, querer estar apaixonada. Eu acho que essa é uma boa mensagem para esse dia dos namorados. Certo? Existe uma diferença entre você estar aí, né, doendo aí, porque você queria estar com alguém, qualquer um. Né? Isso é o romantismo. Você está apta a ser enganada a qualquer momento, porque você está louca para amar, louca para se jogar, para se apaixonar. Eu não estou dizendo que você não tem que estar aberta a isso, mas quando você só consegue pensar nisso, quando você está nessa posição de eu estou procurando o príncipe encantado, né? Ele aparece montado num burro, não no cavalo. Ou melhor, aparece só o cavalo. Enfim, então estar numa postura, na minha visão, em que um dia essa pessoa pode aparecer, para mim é romântica. Para outras pessoas é uma visão um pouco racional da coisa. Então vamos entender, né? Eu não sou uma pessoa racional, mas cada um tem a sua... Quer dizer, eu sou racional como ser humano, mas eu não sou uma pessoa que geralmente age através da razão o tempo inteiro. Eu não sou assim. Mas para algumas pessoas é uma postura muito prática, né? Só vou
o dia que eu me apaixonar, o dia que eu realmente... Aquela pessoa, não é porque eu quero sentir o sentimento. E acho que é isso que divide o romantismo perigoso de um romance natural. O romantismo perigoso é quando eu quero me apaixonar porque eu quero sentir aqueles sentimentos. Então eu vou me jogar em qualquer merda. Vamos falar o português claro aqui, que a gente está no relaxando, né? O dia do relaxar. Ser mais, né? Enfim. E o outro tipo de romance era aquele no qual aquilo cruzou a minha porta e me encontrou aberta para receber aquilo. Não estou fechada, não estou brigando com a coisa, mas eu também não estou ali esperando a qualquer momento que alguém me escolha. Quem escolhe sou eu. Quem escolhe sou eu. Esse é o romantismo de Marina Moura. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. A gente se vê no próximo vídeo.